13 dos vereadores presentes a quórum regimental. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis que independem de deliberação do plenário. Papéis independentes de deliberação. Presidência da República, Secretaria de Governo, Diretoria de Gestão Interna do Gabinete. Ofícios número 1099 e 1912 de 2018. De autoria de membros da Edialidade, encaminho informação quanto às providências tomadas em relação aos trabalhos. À disposição dos senhores vereadores. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Secretaria de Orçamento, Coordenação Geral de Avaliação. Ofício número 54847/2018. Comunico o recebimento da moção número 25/2018, de autoria de membro da Edilidade, e encaminho informações quanto às providências tomadas em relação ao assunto. À disposição dos senhores vereadores. Papéis dependentes de deliberação. Projeto de Lei número 66 de 2018 dispõe sobre a alteração de denominação de via pública. Fica alterada para a rua Masakata-Takizawa, a atual estrada Masakata-Takizawa, com início na rua Kaoru Hiramatsu e término na estrada Akiji-Kakeya, cujos dados biográficos acompanham a presente lei. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 28 de junho de 2018, vereadora Fernanda Moreno. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Jean Lopes. Senhor presidente, favor consignar minha presença. Vereador Jean Lopes, presente. Consulto o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 66/2018, de autoria da vereadora Fernanda Morena, que dispõe sobre a alteração de denominação de via pública, Rua Masataka-Takizawa. Não havendo manifestação contrária, encaminho à Procuradoria Jurídica da Casa, bem como para as comissões permanentes. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Rodrigo Valverde e Pérez Bauab. Vereador Rodrigo Valverde, presente. Vereador Pérez Bauab, presente. Projeto de lei número 67, de 27 de junho de 2018, dispõe sobre o manejo, resgate, captura e remoção de abelhas no município de Mogi das Cruzes. Autoria dos vereadores Fernanda Moreno e Protássio Ribeiro Nogueira. Consulto o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 67/2018, de autoria dos vereadores Fernanda Morena e Protássio Nogueira, que dispõe sobre manejo, resgate, captura e remoção de abelhas no município de Mogi das Cruzes. Não havendo manifestação contrária, encaminho à Procuradoria Jurídica da Casa, bem como para as comissões permanentes pertinentes sobre o assunto.
Moção número 31, 2018, egrégio plenário. A propositora da presente moção tem como objetivo apoiar o projeto de lei número 1185, 2017, de autoria do nobre deputado Chico Sardelli, do PV, que evidentemente obriga que todos os estabelecimentos comerciais do Estado de São Paulo disponibilizem copos descartáveis em cor predominantemente azul, com inscrição zero açúcar, para a utilização em máquinas de refrigerantes. Intenta a presente proposta adotar medidas de proteção para os consumidores do Estado de São Paulo que possuem restrições ao uso de açúcares. Atualmente, as embalagens destinadas para o emprego de bebidas não assenhoreiam diferenciação, o que indubitavelmente possibilitam erros, causando consequentemente prejuízo à saúde dos consumidores. Contudo, está a sublime matéria legislativa na qual trata a presente moção, tem como essência salvar vidas, especialmente dos diabéticos, os quais possuem facilidade no que ecoa a alteração das taxas glicêmicas. Bem assim, para asseverar o quão esplêndida a matéria é, um trecho da justificativa da mencionada proposta. Os portadores de diabetes são as maiores vítimas desses erros dos estabelecimentos comerciais, sobretudo os portadores de diabetes tipo 1, majoritariamente crianças, adolescentes e jovens que, ao consumirem nas redes de fast food, não é incomum erros na entrega das bebidas solicitadas, quando se solicita zero açúcar, e no momento da entrega recebem bebidas normal, sendo a única forma de diferenciação o paladar. As crianças com diabetes não têm como discernir facilmente o sabor entre erro açúcar e bebida com açúcar, sendo que extremo perigo o erro do estabelecimento. Projeto de lei 11851, 2017, autoria do deputado estadual Chico Sardelli. Considerando os benefícios dessa propositura, por certo é extremamente viável a sua sanção, garantindo a redução dos erros no que tange aos equívocos nas distribuições das bebidas, por conseguinte salvando milhares de vidas mogianas, tanto quanto de toda a população do Estado de São Paulo. Requeiro ainda que, deliberado pelo soberano plenário, seja dado conhecimento ao excelentíssimo senhor Márcio Luiz França Gomes, governador do Estado de São Paulo, bem como ao excelentíssimo senhor Francisco Antônio Sardelli, deputado estadual de São Paulo, ao excelentíssimo senhor Cauê Macris, deputado estadual de São Paulo e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e ao excelentíssimo senhor Fábio Siqueira Dias, coordenador da Corregedoria da Assembleia Legislativa de São Paulo e orientador do Instituto Deborita. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 3 de julho de 2018, vereador Caio Cunha. Coloco em discussão a moção número 31/2018, de autoria do vereador Caio Cunha. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Caio Cunha. Antes, porém, solicito ao primeiro secretário que anote as presenças dos vereadores Caio Cunha, Cláudio Miaki, vereador Farofa, Chico Bezerra, Fernanda Moreno, com a palavra, vereador Caio Cunha. Boa tarde, presidente. Antes de mais nada, presidente, eu gostaria de pedir a permissão da Vossa Excelência para que eu possa apresentar um vídeo relacionado a essa matéria, que trata do assunto sobre diabetes tipo 1. Tudo bem? Posso passar? Bom, então, a gente vai apresentar um vídeo agora. Eu gostaria da atenção dos vereadores, até para entender o motivo dessa moção que vai ser votada agora pelos nobres pares. Obrigado. Olá, esta é a Deborita. Deborita faz tudo que uma criança de 6 anos faz. Brinca de bola, boneca e bicicleta. Mas o que ela gosta mesmo é de ir ao cinema. Porém, Deborita é DM1.
Você sabe o que é o diabetes tipo 1? Todos nós temos um pâncreas, certo? Então, o pâncreas é quem produz insulina. No caso do diabetes tipo 1, ele não produz ou produz em pouca quantidade. E com isso, o nível de açúcar fica muito alto. Por conta disso, quando Deborita vai ao cinema com seus pais, ela só pode tomar refrigerante sem açúcar. Os pais de Deborita sempre pedem refrigerante zero, mas muitas vezes o refrigerante vem trocado com açúcar. Não sei se por descuido ou por pressa mesmo, mas isso acontece muito. E quando isso acontece, o pai de Deborita fica muito bravo. Pois se Deborita tomar um refrigerante com açúcar, ela vai passar mal. E isso já aconteceu algumas vezes. E não só estragou o passeio, como levou Deborita para o hospital. Isso é muito grave. Para que não houvesse mais este erro, o pai de Deborita teve uma ideia. E se os copos fossem de cores diferentes para o uso zero açúcar? Assim, nem o atendente, nem a própria Deborita se confundiriam na hora de tomar seu refrigerante. Surge então a lei do copo azul. Se você é uma dessas muitas Deboritas ou conhece alguma, compartilhe e apoie a nossa causa. Bom, como meus amigos assistiram aqui o vídeo, né, é bem ilustrativo. Geralmente, quando a gente vai em um estabelecimento comercial, já há muito tempo que tem a opção de zero açúcar, né? E nós que não temos, né, graças a Deus, nenhum problema, né, com relação à diabetes, nós achamos que é um mero cuidado para emagrecimento, né, coisa e tal. Na verdade, é algo muito sério, né? Estava conversando daqui a pouco, né, com o vereador, né, Cláudio Miak, sobre a questão da diabetes tipo 1. E o Fábio Dias, ele ilustrou muito bem nesse vídeo a situação que ele passou. Veja, a filha dele é a Débora. Ele foi em uma dessas franquias, né, fast food, e pediu lá o lanchezinho dela com o refrigerante zero. Se fosse qualquer um de nós que pegasse o refrigerante errado, a gente não ia sentir diferença, talvez até no gosto. Mas ela tem diabetes tipo 1, vereador Protásio. Uma graminha de insulina a mais, ou melhor, de açúcar a mais que ela ingere, pode causar um estrago terrível. A menina pode morrer de acordo com a quantidade de açúcar que ela ingerir. Então, o que o Fábio Siqueira bem fez? Ele teve uma ideia ele montou um instituto, junto com outros pais, junto com alguns médicos especializados em diabetes, e acharam uma solução simples. Uma solução simples. Se você for no McDonald's de hoje, quando você pede o refrigerante zero, ele tem 2 bolinhas em cima. Quando está apertada, significa que ele é zero. Mas na confusão ali de bolinha apertada, de bolinha não apertada, de quem está colocando, fica fácil de confundir, porque não é tão... visualmente não é tão significante isso. Então, eles tiveram a iniciativa de propor o projeto de lei de que, quando o refrigerante for zero açúcar, o refrigerante ele for de uma cor diferente, da cor azul. Assim, inibiria qualquer erro. É lógico, né, que o ser humano ainda pode errar, mas ainda assim, com um copo, né, com cor diferente, dificilmente seria trocado por outro copo. É uma atitude simples, e o deputado Chico Sardelli, do PV, ele comprou essa ideia. Não é porque ele é do PV, não. Na verdade, eu nem conheço ele. Eu conheço, na verdade, eu conheci, na verdade, o projeto do Fábio Dias, né? E o Chico Sardelli, ele apresentou esse projeto e, graças a Deus, foi aprovado, né? Então, agora a gente está pedindo uma moção, né, de aplauso pela atitude, né?
Esperamos, eu não tenho certeza se o projeto ele foi sancionado, né? Pelo jeito ainda não, né? A gente está mandando cópia, né, da moção para o nosso governador, Márcio França, né? Mas é uma iniciativa simples, uma iniciativa que dá resultado, e quando a gente vê o poder público associado diretamente a uma necessidade que acontece frequente no meio da sociedade, como é o caso das pessoas que têm diabetes tipo 1. Vereador Hermes. Vereador Caio, eu quero, assim, antes de mais nada, parabenizá-lo, até porque durante meus 20 anos de vida profissional, fiz parte da UBS da Vila Suíça. Eu trabalhei ao longo na farmácia e fiz parte desse circuito. E só entende do caso quem realmente vivencia a coisa de perto. E não é fácil, viu? Hoje, realmente, a situação de diabetes hoje, ela realmente é muito grave. E crianças pior ainda, né? Porque a criança, ela é indefesa, ela depende dos pais para ter uma orientação maior. Então, quero estar parabenizando ele pela sua atitude, viu? Ela é muito louvável e muito importante. Vereador Merck? Vereador Pérez. Só cumprimentar realmente a ideia interessante, boa, e dizer o seguinte: há uma situação do diabético que é só para a gente, de repente, complementar mais tarde aqui entre nós, em que um diabético aqui, dessa casa, passou mal. E nós sabemos, quer dizer, quem atende em pronto-socorro sabe o seguinte: se você tiver uma hiperglicemia, 400, 500, você pode entrar em coma. A hora que der insulina, volta tudo ao normal, se não deixar ultrapassar esse ponto. Mas se você tiver uma hipoglicemia e deixar muito tempo em hipoglicemia, não tem retorno. Então a gente aconselha, eu vou aproveitar depois, entre nós aqui, só para aproveitar essa situação, para dizer isso, que todo diabético que usa insulina deveria andar com uma balinha no bolso. E cumprimentar, porque a ideia é boa, e eu acho que depois nós temos que nos debruçar para ver mais coisas sobre esse assunto. Então, obrigado. Obrigado. Bom, presidente, eu queria então colocar essa moção que estou trazendo hoje aqui, né, para apreciação. Hoje nós apreciamos aqui, como eu bem falei, como foi aparteado. É uma causa muito importante, é uma causa nobre, que parece muito comum para quem não vivencia, como o próprio vereador Pérez bem disse. A iniciativa do Fábio Siqueira em colocar um copo de cor diferenciada, o copo azul, a lei do copo azul, para distinguir o refrigerante ou a bebida, né, vamos assim dizer, que tem açúcar ou não, é de fundamental importância para a prevenção de qualquer mal para quem sofre de diabetes tipo 1. Vereador. Por favor. Vereador, parabenizá-lo pela moção que o senhor está fazendo hoje e dizer que nós na cidade, aproveitar aqui o ensejo, dizer que nós temos 3.000 diabéticos tipo 1 na cidade de Mogi das Cruzes. E é bem-vindo qualquer 3.000 diabéticos tipo 1 em Mogi das Cruzes. Então é bem-vindo toda e qualquer iniciativa para que a gente possa ajudar os diabéticos. E não poderia deixar que é uma luta da cidade, acho que da Secretaria de Saúde, minha, para que a gente tenha um serviço público na cidade de Mogi das Cruzes de endocrinologia. O Dr. Pérez sabe disso, 3.000 diabéticos na cidade, nós não temos no sistema de saúde público na cidade endocrinologistas atendendo. Então, são pessoas que usam insulina, e as insulinas são de vários tipos. Não é fácil controlar o diabético tipo 1 e a gente precisa de médicos especialistas. São médicos que às vezes indicam bombas de insulina para o paciente, são médicos que indicam insulinas diferentes para os pacientes, são 3.000 pacientes diferentes que cada um usa uma dose de insulina diferente da outra. Então a gente não pode ser
indicar um remédio com a dose igual para todos. Cada um tem a sua dosagem. Então, eu faço um apelo, e aproveitando a moção do vereador, para que a cidade de Mogi das Cruzes pense em ter um ambulatório de endocrinologia. Já passamos da hora de ter um ambulatório de endocrinologia na cidade. Obrigado. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção número 31/2018, de autoria do vereador Caio Cunha. Moção número 32/2018, soberano plenário, galgando mais um degrau na carreira que abraçou na juventude, quando aos 14 anos passou a exercer as funções de auxiliar de escrivão, o Dr. Marcos Batalha foi alçado ao cargo de delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Estado de São Paulo no último dia 27 de junho de 2018. De tradicional família mogiana e também de policiais civis, o Dr. Marcos Batalha, que iniciou sua vida laborativa como auxiliar de escrivão, exerceu também outras funções como escrevente junto ao Fórum da Comarca de Mogi das Cruzes e de escrivão de polícia, até que em 1991 teve seu esforço premiado no concurso para delegado de polícia. Como delegado de Polícia Civil, atuou em todas as delegacias de Mogi das Cruzes e ainda junto ao DISE, Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes, na Homicídios e no GARRA, Grupo Armado de Repressão a Roubos Armados. E ainda atuou como diretor da Cadeia Pública de Mogi das Cruzes e delegado-diretor da Ciretran, Circunscrição Regional de Trânsito de Mogi das Cruzes. No ano de 2013, foi alçado ao cargo de delegado seccional de Polícia Civil de Mogi das Cruzes e região do Alto Tietê, onde atuou valorosamente, sem jamais perder a humanidade e a sensibilidade ao atender os reclamos das pessoas que o procuravam, trabalhando incessantemente em prol da segurança pública de toda a nossa população. Assim é que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o soberano plenário, aplaude e parabeniza o Dr. Marcos Batalha pela assunção ao cargo de delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Estado de São Paulo, augurando-lhe sucesso nesse novo posto que integra o alto escalão da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e por derradeiro que do deliberado seja oficiado ao homenageado e ainda aos excelentíssimos senhores Márcio Luiz França Gomes, governador do Estado de São Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho, secretário de Estado de Segurança Pública, e Marcos Vinícius de Almeida e Melo, prefeito de Mogi das Cruzes, dando-lhe ciência do inteiro teor do presente trabalho legislativo. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 2 de julho de 2018. Esta moção é assinada por todos os vereadores desta casa. Coloco em discussão a moção número 32/2018, de autoria de todos os senhores vereadores. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento número 107 de 2018, colendo o plenário, requer a mesa diretiva, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o colendo o plenário, seja considerada justificada a minha falta na sessão ordinária realizada na data de 26 de junho de 2018, uma vez que tal ausência se deu em virtude de encontrar-me fora do nosso município, tratando de assuntos de interesse local. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 2 de julho de 2018, vereador Chico Bezerra. Coloco em discussão o requerimento número 107/2018, de autoria do vereador Chico Bezerra, justificando a ausência na sessão realizada no dia 26 de junho de 2018. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Proposições publicadas. Indicações de número 553 a 557 de 2018. Coloco em discussão as indicações de número 553/2018 a 557/2018, de autoria dos senhores vereadores. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram.
Não existem mais papéis para o expediente, senhor Não presidente. havendo mais vereadores inscritos para falar, não existindo mais papéis para o expediente, passo a palavra ao primeiro vereador inscrito nessa tarde, vereador Emerson Hong. Boa tarde. Boa tarde. Está sendo som? Tá? Boa tarde a essa casa, boa tarde a quem nos assiste, aos meus pares aqui presentes, à mesa diretiva. Quero trazer hoje uma matéria que saiu do IG São Paulo. É um alerta, é um caso assim meio ocupante e que também pode ser um alerta aqui para a nossa região. Na cidade do Rio Grande do Sul, está tendo caso de toxoplasmose em gestantes. De 145 casos, 50 já foram diagnosticados com resultado positivo. Então, essa é uma preocupação muito grande, que isso pode ser expandido para a nossa cidade, até porque isso é por ingestão de alimentos crus e por pombo. Então, fica aqui um alerta, aqui uma preocupação assim, que a nossa cidade tem que ficar alerta, porque realmente na cidade, o que tem de pombo na praça, nas casas aí, então, fica aqui esse alerta aqui, talvez para a Secretaria da Saúde, com as zoonoses, essa situação, que é uma matéria recente, onde está tendo casos intensos de toxoplasmose no Rio Grande do Sul. Então, acho que fica aí assim, um alerta. Então, essa hoje, estava vendo na internet, e quando esse caso me chamou a atenção. E me lembro, num passado recente, onde trabalhava, que realmente houve um caso de uma gestante com toxoplasmose. Isso é um risco tremendo isso estar para o feto. Entendeu? Isso realmente é um caso assim, realmente de saúde pública e gravíssimo. E que queria só alertar aqui a todos que nos assistem pelo perigo dos pombos, pelo perigo de ingestão de alimentos crus, carnes cruas, tudo mais. Para você, gestante, para você, mãezinha, que está aí, gestante, fica esse alerta para você, doutor Pérez, por gentileza. Principalmente cachorro, gato, pássaros. Em relação ao cachorro, quem tem aquela grávida que tem um cachorrinho de estimação, para o animal não faz mal nenhum. Quando ele evacua, o ovo do toxoplasma fica embaixo da cauda. E quando ele vê a dona e sacode a cauda, ela aspira os ovos do toxoplasma. É assim que ela adquire. Toda gestante eu já proíbo cão, ter cachorrinho. Outra coisa, desde a década de 70, nós somos considerados, Mogi das Cruzes, região endêmica. Então, se tornou obrigatório na nossa região o exame para detectar e tratar toxoplasmose. Parabéns pela sua iniciativa e ter visto isso aí. É interessante para a nossa cidade. Cachorro, gato e pássaro. Isso, doutor Pérez, o senhor que é um catedrático no assunto, tenho só lhe agradecer realmente por somar a mais a minha fala nesse momento. Pela importância, então, você, gestante, fica-se alerta, que tem seu cachorrinho de estimação, que tem pombo no telhado, gato, fica aí, que está gestante, fica-se alerta, tome cuidado, se previna. Isso pode afetar o seu bebê diretamente. Ok? Então fica aqui minha fala dessa tarde. Uma parte, vereador. Opa. Sim, vereador. Realmente, assim, a gente sabe do risco que essa doença traz à gestante, né, ao feto. Mas, assim, é importante falar também que não é só o cão e o gato, que a gente vê muito problema de abandono por desconhecimento nessa época, né, quando a pessoa está gestante, querer abandonar o animal. Acho que a questão também da pessoa ter, lógico, cuidado, a higiene, no fazer o manuseio, no cuidado com o pet, né? Mas também na questão da alface, da carne, os alimentos também serem bem preparados, porque também pode ser alimentar, né? A gente sabe que um legume, uma alface mal lavada, também pode ser um foco de doença. Então, só para salientar, porque senão as pessoas podem achar que o cão e o gato é o transmissor, né? Bom, obrigada. Vereador. Tá certo, vereadora. Sabe que é habilitante nessa área, tem toda a razão. Até a água in natura também pode ser também as consequências. Carne em geral,
é que hoje todo mundo tem um cachorrinho, todo mundo tem um gatinho, todo mundo tem pombo no telhado hoje, então por isso que a gente acaba até talvez enfatizando um pouco mais. Mas o vereador tem toda a razão. Vereador, vereador Otto. Aproveitar que o senhor ainda tem 5 minutos, o senhor me concede um tempinho? Com certeza, vereador. Ainda mais o senhor que é médico da área também. É um protozoário, né, que contamina cães, gatos, mas que é fácil até da gente eliminar. Então, as mulheres que pretendem ficar grávidas, né, é só cozinhar bem o alimento, ou carne, não comer carne crua, ou congelar a menos de 15 graus também por 2, 3 dias também, mata o protozoário. As pessoas imunodeprimidas precisam de tratamento, tomam antibiótico durante 6 semanas. As que são imunocompetentes, as pessoas normais, como a grande maioria, não precisa nem de tratamento, sara sozinho. O problema é quando está gestante. Então, a preocupação maior é uma doença para gestante, e como o Dr. Périx bem falou, porque ele é obstetra, ginecologista, é obrigatório o teste para saber se a pessoa tem toxoplasmose. É um exame fácil de sangue, né, onde você dosa o IgM e o IgG, que são duas, muito fácil, e a pessoa fica sabendo se tem toxoplasmose e faz o tratamento antes de engravidar. Então, se a pessoa está pensando em ficar grávida, já não coma alimentos crus e faça o exame para poder aí ter o seu bebê saudável como deve ser. Obrigado, vereador. Obrigado, doutor Otto. Fico feliz hoje de esse manifesto dessa casa, dos profissionais da área médica e da minha amiga também, defensora dos animaizinhos. Eu fico feliz realmente desse debate, importante, até porque realmente o caso é grave. O caso é grave. Então, fica a dica a você, gestante. No pré-natal já é solicitado todos esses exames, mas fica esse alerta. Tome cuidado. Alimento crus, em geral, animais, pombos, tudo isso aí é um alerta para você, gestante, que sonha ser mamãe. Obrigado. Com a palavra, o próximo vereador, inscrito vereador Cuco Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, telespectadores que nos dão a honra de assistir a esta sessão, venho à tribuna hoje para falar com muita alegria da minha participação na comemoração dos 21 anos de elevação a distrito da minha querida Quatinga. Desde que cheguei a esta casa, adotei o antigo bairro do Quatinga para prestar serviços. Era um bairro distante, mais de 30 quilômetros do centro de Mogi, e que necessitava realmente do amparo do Poder Legislativo e do Poder Executivo para o seu crescimento. E ali, quando cheguei, a única coisa que eu encontrei foi uma escola estadual, que leva o nome do pai do vereador Sadal Sakai, e nada mais, a não ser a parte de eletrificação que era feita pela cooperativa. Mesmo assim, para poder ligar a energia em casa, tinha que se pagar uma importância vultuosa, porque, em primeiro lugar, tinha que ser cooperado para dar direito, então, de pedir a ligação. E ali eu trabalhei, junto com vários prefeitos, ao longo de toda a minha existência na vida pública. Ali nós colocamos água, colocamos esgoto, melhoramos a iluminação com a antiga Eletropaulo. Ali nós conseguimos colocar posto de saúde, asfalto, guia, sarjeta, enfim, tudo aquilo que foi possível fazer. Inclusive, eu tinha em mente de transformar o distrito, ou aliás, o bairro, num distrito.
E naquela oportunidade, pedi ao então prefeito Valdemar Costa Filho que apresentasse a esta casa um projeto de lei para que Mogi das Cruzes tivesse mais um distrito, a fim de facilitar a vida daquela população que tinha que, ao se deslocar para Mogi, ir de volta, andar mais de 60 quilômetros para fazer alguma reivindicação na Prefeitura ou na Câmara Municipal. Assim sendo, o prefeito Valdemar, naquela oportunidade, falou: Cuco, vamos transformar, sim, em distrito. Só que eu não quero tratar dessa documentação, que é muito difícil. Saia a campo, se vire, se você conseguir, nós vamos então transformar. E eu não tive dúvida. Em razão de amigos que a gente tem espalhados lá nas secretarias de São Paulo, nós saímos, né, procurando saber a documentação necessária para que isso se efetivasse. Fomos lá ao Instituto Cartográfico, porque o distrito que ia ceder a área era o distrito de Itaiaçupeba. E a área de Itaiaçupeba não poderia ser inferior à área do distrito de Coatinga, né? Então, foi um trabalho insano, um levantamento que levou mais de um ano para que a gente pudesse percorrer várias secretarias, mas, ao final, nós conseguimos. O prefeito Valdemar, entreguei a ele esta documentação e ele mandou para esta casa um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores e se transformou na lei de número 4.631, do dia 2 de julho de 1997. Portanto, no dia de ontem, né, Coatinga completou a sua maioridade, passando para distrito, deixando de ser bairro. E na solenidade que nós participamos, com a presença, inclusive, do prefeito Marcos Melo, de secretários, de autoridades, o vereador Sadal Sakai esteve lá também, e pessoas ali das vizinhanças comparecendo, foi uma solenidade muito bonita, onde as crianças fizeram um desfile, mostrando aquilo que realmente Coatinga hoje possui, né? A sua economia crescendo, as crianças tendo escola, a nossa saúde também em franco desenvolvimento. Enfim, foi um dia muito bonito, um dia onde a população realmente se deliciou com a história deste bairro que merece hoje o nosso aplauso, o nosso carinho e a nossa dedicação. Um bairro que, transformado num distrito, apesar de que lá ainda não tem todos os maquinários, aliás, nenhum distrito ainda tem, né? Maquinário à vontade para poder servir aquela população, mas hoje o administrador serve de elo de ligação entre o bairro e a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, trazendo para cá as reivindicações. E fiquei até muito contente ao chegar lá, vi que realmente o bairro hoje está bonito, limpo, porque ficou um ano e pouco sem administrador, ruas limpas, com muita sinalização de trânsito, né? Enfim, aquelas crianças vieram agradecer a nós e ao prefeito Marcos Melo por ter a oportunidade de representar a cultura do nosso distrito do Coatinga. Distrito esse que amanhã eu irei apresentar uma indicação nesta casa para que aquelas crianças, a exemplo das crianças da escola do Itaiaçupeba, também possam ter como introdução nos seus ensinamentos a musicalização e o canto coral, né? Porque elas são ainda pequenas, muito pequenas. Não aguentam, às vezes, com trombone, com pistão, são crianças ainda. Então, conversando com a secretária professora Juliana, da Educação, ela falou assim, vamos começar
com a musicalização e o canto coral. Essa é a ideia que eu posso lhe transmitir para que essas crianças já tenham esses primeiros ensinamentos. Porque a criança sai da escola, vai para casa e não tem outra coisa que fazer no Coatinga. Então, estariam já aprendendo alguma coisa de música para que, num futuro, possam, então, fazer parte de uma banda e de uma sinfônica. A professora Juliana aceitou a nossa ideia, então vamos apresentar amanhã, espero ter o apoiamento dos colegas vereadores, essa indicação, transformando, então, aquela escola também na arte da música. Eu agradeço... Permite a parte, vereador, permite a parte. Com todo prazer, vereador Antônio Lino. Vereador José Antônio Pereira, eu quero parabenizar Vossa Excelência e parabenizar todo o distrito de Coatinga. Eu me lembro da luta de Vossa Excelência nessa casa. Na oportunidade, eu era presidente dessa casa. E eu sei do trabalho que Vossa Excelência empenhou e implementou para que isso acontecesse. Hoje se tornou até mais fácil de se criar um distrito. Naquela época era muito difícil, mas muito difícil mesmo. E Vossa Excelência, eu me lembro que formou um calhamaço de documento e teve que ir para a Implaza e para os outros órgãos do Estado para buscar esta garantia da formação do distrito. Quero parabenizá-lo por mais esse feito. E já queria deixar uma dica aqui, já que falando da questão que Vossa Excelência fez, é a questão do Tabuão. Esse é outro distrito, precisa criar o distrito do Tabuão, e é dividido do jeito que está hoje, criar o distrito das divisas e o distrito do industrial do Tabuão, para que a gente possa ter mais agilidade para atender aquela comunidade, como Vossa Excelência fez do Coatinga. E o carinho e o amor que Vossa Excelência tem pelo Coatinga e pela sociedade do Coatinga. Parabéns mais uma vez, tá bom? Eu agradeço, vereador Antônio Lino. E eu costumo dizer, Coatinga hoje é o cartão postal, né, da zona rural de Mogi das Cruzes. Chegar no Coatinga, 30 e poucos anos atrás, era a coisa mais difícil, porque chovia, aquela estrada era um lamaçal tremendo, o carro saía da pista e eu tinha um carrinho que eu ia com a minha mulher lá, e ela falou assim, meu Deus do céu, nós não vamos passar nessa poça d'água, e o carrinho afundava e tal, e a gente conseguia chegar no Coatinga. Hoje não, hoje está tudo bonito, né? Tudo asfalto, desde Jundiapeba, chegando lá, até saindo em Itaiaçupeba, está tudo asfaltado, exceto um trecho que pertence ao governo do Estado, que nós também já estamos há anos brigando para que o governo do Estado ligue, que é desde Suzano até chegar na estrada Mogi Bertioga. Senhor presidente, muito obrigado. Felicidade a toda a população do Coatinga e continue assim, lutando, trabalhando para o engrandecimento da nossa querida, do nosso querido distrito de hoje. Obrigado. Próximo vereador inscrito para falar, o vereador Rodrigo Valverde. Boa tarde a todas, todos, pessoal que nos acompanha. Senhor presidente Jean Lopes, pedi a palavra hoje, a introdução é sobre a audiência que Vossa Excelência presidiu também brilhantemente na última sexta-feira. Quero aqui publicamente revelar que eu fiquei particularmente surpreendido positivamente pela democracia que Vossa Excelência exerceu a presidência, muita participação de entidades da cidade, de vários segmentos e de várias regiões da cidade, e Vossa Excelência conduziu a audiência de uma forma que todos conseguissem participar, mesmo assim garantindo aos técnicos da Prefeitura toda a informação, tanto para sanar as dúvidas, quanto também para dar a versão da Prefeitura sobre o nosso orçamento engessado que é, e Vossa Excelência foi democrático até com o Silvio Marques, que, com todas as críticas, ele sempre participa de tudo, isso é fundamental. E parabenizar também ao secretário Caiado, que foi muito corajoso na questão do IPTU e fez ali uma meia-culpa, né? Confessou que faltou diálogo ali, faltou articulação nessa questão do IPTU, que ainda é um problema, embora a população está pagando o IPTU no máximo em 10% a mais do que pagou no ano passado. A verdade é que em 2021 acaba esse freio que nós aprovamos aqui e a gente precisa discutir muito o valor da planta genérica da cidade, que está um valor muito elevado, e é sobre esse valor da planta genérica que a gente realmente paga o valor do IPTU. Excepcionalmente, nesses próximos 3 anos, a gente não vai pagar 1% do valor venal. Excepcionalmente. Mas quando acabar esse freio,
teremos problemas. E por falar em problema, uma das principais reclamações do secretário de Finanças, que é a pessoa responsável para conduzir todos os impostos que nós, mogianos, pagamos. Todos. Você vai no shopping lá, você gasta, você faz a sua compra do mês, você paga a sua conta de luz. Cada ICMS gerado, uma parte vem aqui para os cofres municipais. E todos nós pagamos. E acredite, o pobre paga muito mais tributo que o rico. E eu explico. Tem mais pobre ou tem mais rico no mundo? No Brasil, principalmente. É óbvio que tem muito mais pobres. E o que a gente compra de feijão, por exemplo, não interessa se o cara ganha 1 milhão por mês ou se o cara ganha R$500 por mês, ele vai pagar mais ou menos o mesmo valor de imposto. E isso desequilibra. Isso é injusto. E quando a gente defende a reforma tributária, é para deixar a reforma tributária mais justa e não para lesar ainda mais o povo. Preste atenção nas últimas reformas que o nosso país está defendendo. Precisa ter reforma da Previdência, precisa ter reforma trabalhista, ok. Mas repare que a reforma é sempre pior para o mais pobre. E é perigoso ter uma reforma tributária onde fique ainda mais difícil para os mais pobres. E com essa questão da crise, que o que a oposição, que perdeu a eleição em 2014, fez com esse país não é brincadeira. O governo que estava disputando a reeleição também tem sua parcela de culpa, mas não dava para a oposição o direito de fazer com esse país o que fizeram. E eu vou falar aqui algumas culpas da presidente Dilma, vereador Jean Lopes, que hoje dá problema no nosso orçamento municipal. A gente não tem previsão de nenhum grande investimento na cidade. Por quê? Porque caiu a arrecadação. Tudo sobe na nossa vida e os serviços que a gente tem para receber do poder público vai estar mais deficitário que os anteriores. As obras estruturantes que nós precisamos, não tem previsão de ter obras estruturantes nesse presente próximo. E aí, a grande maior parte desse problema é o que fizeram com esse país. E agora vamos lá. Existe um sistema democrático que, por mais que tenha defeitos, é o melhor, é o mais justo, para todos ter mais ou menos alguma governabilidade em tudo que acontece. Mas o sistema eleitoral, ele era muito caro, e isso era bancado pelo setor privado, que quando banca uma campanha, óbvio, vai querer o retorno depois. Isso acontece desde quando inventaram a democracia. Aliás, só cortaram a cabeça do rei da França porque tinha o controle dos detentores do capital de controlar as eleições. Senão não cortava a cabeça do rei. Iam fazer acordo com o rei. E isso é lá de trás. Mas, para derrubar um governo eleito pela população, resolveram contar para a população que foi alguma coisa de agora. A Operação Lava Jato, onde o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, a Polícia Federal, o Ministério Público, a imprensa e até mesmo boa parte da sociedade estava careca de saber como que funcionavam os financiamentos. Mas, para existir um golpe, para colocar no nosso país uma agenda que jamais seria eleita na urna, resolveram falar que a Dilma teve um financiamento privado de campanha mediante troca dos financiadores de campanha terem contratos na Petrobras. Eu nem vou entrar no mérito se isso é verdade ou se é mentira, mas como eu falei, sempre existiu esse sistema nefasto de financiamento. E a gente caiu nessa. Nós achávamos que o grande mal da crise econômica mundial era a Dilma. E elegemos ela a inimiga pública número 1. Apoiamos ou nos omitimos em manter o que o povo decidiu na urna, o programa que o povo elegeu na urna, que era um programa que não cortava gastos sociais, era um programa que não retirava direitos trabalhistas, era um programa que não retirava direitos previdenciários e era um programa que não entregava de graça as riquezas da nossa nação. A partir do momento que para você precisa entregar isso para o capital, para o mercado, você tem que colocar alguém lá que não depende do povo, não depende do voto. E aí inventaram todo um contexto para tirar a Dilma de lá, ou apoiado por muitos, ou muitos que não concordavam se omitiram em fazer a defesa daquele governo, que era difícil naquele momento,
pelo contexto que geraram. E o Michel Temer assumiu e já começou, em caráter imediato, a entregar o nosso petróleo, a entregar a nossa água mineral, a retirar os direitos sociais, a retirar os direitos trabalhistas, tentar retirar os direitos previdenciários. E a gente não estava percebendo isso. E esse caos criado no país, onde tira da gente, tira de circulação o dinheiro arrecadado com os nossos recursos naturais, tira programas sociais que garantiam o mínimo para o cidadão, tira direitos trabalhistas que faz a renda do trabalhador diminuir. Na hora que isso acontece, somado à crise internacional, que o Brasil não deu causa, gera um colapso que gera desemprego, que gera falta de arrecadação em impostos, que gera falência de empresas, que gera imóveis ociosos que não conseguem ser vendidos e nem alugados. O povo sem dinheiro, tudo começa a ficar sem dinheiro, porque um restaurante que vendia X refeição por dia vende menos, um posto de gasolina que vendia X gasolina por dia vende menos, e aí acontece o que estamos vendo aqui. Acontece essa crise que todo município que fez uma audiência igual essa que Mogi das Cruzes fez na sexta-feira, reclame que a gente está arrecadando menos do que se arrecadava no passado. E a população, na hora que tinha condições de pagar a escola particular para os filhos, na hora que tinha condição de pagar convênio médico, por conta da crise não consegue manter esse padrão de vida, ela vai colocar o filho na escola pública, ela vai usar a UBS do seu bairro, vai usar a Santa Casa da sua cidade, o SUS da sua região, e aí aumenta a demanda com menos dinheiro para bancar isso. Como que a gente resolve esse problema agora? Veja como a nossa inconsequência, seja em apoiar qualquer coisa que a televisão nos manda, ou seja em nos omitir, em defender algo que é difícil ser defendido naquele momento, acontece o que a gente viu na sexta-feira, um secretário de Finanças reclamando da receita da cidade. E aí eu pergunto, o seu bairro, que está esburacado, a sua cidade que está um caos no trânsito central, como você vai fazer uma grande obra se você está arrecadando menos ou arrecadando pouco? Como que você vai resolver problemas para ter mais remédio, mais médico, mais vagas nas creches, se você está arrecadando menos imposto? Aí, a gente tem que, no mínimo, escolher prioridades. E algo que foi discutido ali é que a cidade está priorizando outras coisas que poderia ter um outro olhar. Poderia se investir mais na educação, poderia se investir mais na saúde, poderia se investir mais em segurança pública, principalmente cultura, esporte. Mas eu quero aqui ser solidário ao secretário de Finanças. De fato, a gente tem uma demanda crescendo e uma arrecadação diminuindo. E é um desafio dado a todos nós, até você que está nos assistindo. Aceitou o golpe que foi dado no seu país e continua aceitando esse golpe. As nossas riquezas vão para o exterior e a gente fica roendo o osso aqui internamente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, o assunto que me traz essa fala, quero até chamar a atenção do vereador Caio Cunha, depois quero dividir meu tempo com ele, senhor presidente. Mas antes, eu preciso fazer um comentário ao vereador Rodrigo Valverde. Eu não quis nem usar o tempo dele para a gente, vereador Rodrigo, não se estender demais nessa discussão conceitual. Mas é gostoso ver o vereador Rodrigo Valverde participando de audiências públicas, discutindo, só deixando claro como a gente tem uma visão de mundo diferente, como a gente enxerga o mundo diferente. Qualquer pessoa que na sua casa sai gastando mais do que arrecada, vai dando presente para os filhos, vai aumentando as suas despesas, contrata escola particular, faz financiamento de carro, uma hora a conta chega. Porque você começa a usar o cheque especial, você começa a se endividar, você começa a fazer hipoteca da casa, você começa a fazer. E o que o governo petista fez foi criar uma dívida interna gigantesca, que saiu dando para as pessoas sem fazer o dever de casa, que é criar renda, é o crescimento. Não, gastou para fazer a eleição, para manter o poder, saiu prometendo, saiu fazendo coisa,
gastando mais do que arrecadava. E isso foi isso que quebrou a Previdência Social, foi isso que fez milhares e milhares de pessoas irem atrás de incentivos sociais através de seguro-desemprego. Criou uma raça de pessoas que não queriam trabalhar, que queriam todos de graça. Esse é o governo, é a intenção de mundo que ele defende, onde não se privilegia quem produz, entendeu? A meritocracia, essa é a democracia, onde todos precisam participar. Não, nós fizemos que nem os colonizadores, que nem os coronéis antigamente do Nordeste faziam. Eles faziam um poço nas suas fazendas artesiano e saía distribuindo água, e com isso ele controlava o voto das pessoas. Foi o que o PT tentou fazer. Criou uma geração de alienados, de pessoas que achavam que o governo tinha que ser maior do que a produção das pessoas. Tinha que provir tudo. Vamos dar casa, vamos dar creche, vamos dar escola, tudo de graça para todo mundo, de péssima qualidade. A gente mantém todos sobre a nossa rede. O dia que o governo tirar a conta às gotas. Só que essa conta chegou. Essa conta chegou. O Estado brasileiro hoje é gigante, ele é paquidérmico, ele é travado pela quantidade da máquina pública ineficiente que foi gerada nesses 14 anos do governo petista, onde a máquina do Estado, que já era uma máquina corrupta, elas precisa, para se alimentar, consumir, elevando impostos. Nunca se elevou tanto impostos quanto no governo petista para se fazer isso. Aí chega aqui na cidade, quando você quer fazer algum tipo de ajuste, penalizar aqueles que não estavam pagos, eles vêm com o discurso: não, isso aqui. Aí agora vem o seguinte: vamos investir mais em saúde. Vamos arrancar da onde? Mogi das Cruzes já tem os melhores índices. Gasta-se menos com funcionário público, 40%. O teto seria 60%. Já investimos 21,5% na saúde, o teto era 15%, 6% a mais. Já investimos 27% na educação, fora a merenda escolar, que é o meu assunto de hoje à tarde aqui, fazendo isso. Então, senhor presidente, de discurso é fácil. Construir uma sociedade equilibrada é difícil. O discurso de eu vou dar tudo para todo mundo é o discurso que a gente vende fácil. É o discurso bom de eleição. Não precisa fazer reforma nenhuma, não precisa fazer reforma tributária nenhuma, não precisa fazer reforma previdenciária nenhuma, não precisa fazer nada. Bora, vamos gastar. Só que um dia, os recursos, quando a gente não trabalha, quando a gente não planta, a gente não consegue colher depois. Para construir uma sociedade justa, onde a gente possa distribuir renda, a gente precisa plantar as boas iniciativas, a educação de qualidade, o empreendedorismo na sociedade, a necessidade de todos pagarmos de forma equivocada, a não corrupção, a diminuição do Estado. Esse tipo de coisa que a gente precisa fazer. Mas, senhor presidente, na semana passada, Mauro, nós tivemos... No próximo tema, permite só um minuto? Vereador, eu acho que Vossa Excelência, eu vou permitir, até por educação, a Vossa Excelência, a gente está numa fase nova, Vossa Excelência, só vou pedir assim, nós não vamos discutir textualmente, Vossa Excelência tem a visão sua, eu tenho a minha, eu não falei que a sua visão é errada, só falei que a minha é diferente da sua. Não, perfeito. É só informar que antes de 2003, se gastava-se 18 bilhões de reais por ano no Brasil em educação. A partir de 2003, nós chegamos a 114 bilhões por ano em educação. Isso é muito significativo, muito revolucionário até. E por que a gente conseguiu colocar tantos jovens na universidade sem quebrar o orçamento, ampliando a arrecadação? Porque geramos 22 milhões de empregos. Porque criamos programas que davam o mínimo para quem não tinha nada. E garantindo a nossa riqueza natural, que é o petróleo, que é a maior riqueza natural do mundo, para a educação e saúde. E isso foi desmontado. E agora a gente tem aí jovens sem esperança, com o orçamento quebrado, que não é culpa da política utilizada pelo governo do PT, que foi exitosa. Obrigado, vereador Rodrigo. Engraçado, vereador Rodrigo. Não é o que a gente vê, entendeu? De diferente.
Até porque nós deixamos de fazer o alicerce de casa. Eu não queria debater a economia, mas assim, nós deixamos de plantar, nós deixamos de fazer estrada, infraestrutura, produção rural. O mundo inteiro cresceu 80%, o Brasil cresceu 30%, entendeu? Aumentou-se a carga tributária em mais de 10% nesses 14 anos. Então, claro, o orçamento cresce, a gente vai fazer. Há 10 anos atrás, o orçamento da Prefeitura de Mogi era quando eu entrei aqui na Câmara, era 200 milhões de reais, hoje é 1,5 bilhão. Mas, senhor presidente, semana passada, senhores vereadores, vereador Caio Cunha, nós fizemos audiência pública aqui nessa casa da prestação de contas da educação. Na quinta-feira, eu quero agradecer a presença de diversos vereadores que tiveram presente, não só os vereadores Farofa e Marcos Furlan, que fazem juntamente comigo parte da Comissão de Educação, mas nós tivemos diversos vereadores prestigiando a presença maciça por parte da equipe da Secretaria Municipal de Educação. E um momento, senhor presidente, esse é o destaque que eu quero dar hoje aqui na tarde, a gente pôde prestar uma homenagem ao Departamento de Alimentação Escolar da Prefeitura de Mogi das Cruzes, porque nós conseguimos concluir a questão de um mês atrás, senhor presidente, uma demanda muito grande. Hoje, infelizmente, com a industrialização, doutor Pérez, da alimentação, novas patologias médicas têm afligido as nossas crianças de forma muito grande. E nós tínhamos uma merenda escolar de ótima qualidade para o geral. E algumas crianças, e são dezenas, mais de centenas de crianças hoje, têm patologias especiais. E a gente não conseguia atender essas crianças com a merenda escolar. Por quê? Era tipo de um bullying, senhor presidente. Chegava na hora da merenda, 10 amiguinhos iam para a fila, receber sua alimentação, arroz, feijão, salada, carne, suco de cambuci, várias questões. E tinha criança que não podia ir lá, tinha que ser separada do grupo de amigos, vereador Farofa, porque ela não pode se alimentar com esses alimentos. E nós não oferecíamos na rede nada para essas crianças. Nós começamos uma luta que começou em junho do ano passado, senhor presidente. Então tem um ano para que a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes oferecessem para as crianças que possuem algum tipo de patologia especial, algo diferenciado, uma alimentação, para que essa criança tivesse o direito de ir para a fila da merenda escolar junto com o seu amiguinho e não fosse colocado à parte, vereador Farofa, ou tivesse que levar uma alimentação totalmente diferente daquilo que as outras crianças comem. E a gente ficou muito feliz. O pessoal, quero agradecer aqui o pessoal do Departamento de Comunicação da Casa, está no site dessa Câmara, na prestação de contas, doutor Pérez, o Departamento de Alimentação Escolar da Prefeitura Municipal terminou a questão de um mês atrás, uma licitação, e hoje nós já temos uma alimentação saudável para essas crianças que possuem patologia especial. Vou pedir uma complacência, senhor presidente. São diversas patologias importantes, senhor presidente, que agora passam a ser atendidos na rede. De imediato, vereador Edson Santos, Vossa Excelência, que tem o trabalho, principalmente com as pessoas que mais precisam na questão social, vereador Edson, 120 crianças no município foram beneficiadas nessa primeira etapa, diretamente agora. E como é difícil, vereador Cuco, porque você tem que fazer uma licitação onde você tem que privilegiar o menor preço, só que tem poucos produtores que fazem, porque isso, infelizmente, no Brasil, e ainda não se disseminou. As pessoas, as empresas querem investir em produtos de massa, não em produtos específicos, que têm uma procura menor. Como foi difícil fazer essa licitação, mas conseguimos. Então, crianças que têm anemia, alergia à proteína do leite de vaca, intolerância à lactose, alergia a glúten, ovos, sojas, corantes, corante amarelo, corante vermelho, alergia a frutos do mar, intolerância a feijão, triglicérides, colesterol alto, hipertensão, doença nefrológica, as diabetes, que o vereador Caio Cunha hoje falou a respeito disso, obesidade e baixo peso passam a ser atendidas com biscoito,
com leite diferente, com margarina zero lactose, com pão de forma, com macarrão integral, com azeite de oliva, com chocolate em pó 50%, vereador Caio Cunha. E eu tive, senhor presidente, a gente aqui, quando faz, às vezes, algumas críticas, assim, a gente combate determinadas situações. Eu tive uma alegria hoje de manhã. Fui procurado pelo vereador Caio Cunha, por isso que eu citei ele várias vezes. O vereador Caio Cunha chegou com um projeto de lei muito interessante hoje e me propondo até uma parceria, a ideia do vereador Caio Cunha, para que eu assinasse junto com ele. A ideia ótima, mas restrita, para que a gente levasse para todas as escolas, não só as públicas, mas as particulares também, a questão da diabetes. Falei que, vereador Caio, eu vou me sentir honrado de assinar esse projeto junto com Vossa Excelência. Mas, se Vossa Excelência me permitir, gostaria de contribuir nessa nossa discussão, que a gente elevasse esse tema, que mais do que simplesmente diabetes, que a gente propõe um projeto de lei, senhor presidente, que o modelo que foi implementado pelo Poder Público Municipal seja implementado nas escolas particulares também. Porque também muitas crianças têm esse problema. Eu tenho uma filha que tem alergia, senhor presidente, tem certos alimentos que eu tenho que, todo semestre, vereador Caio Cunha, ir lá na cantina e dizer, ó, você não pode vender isso para minha filha, você não pode vender isso para minha filha. E as cantinas não têm um produto adequado para essas crianças. Qual que é a minha ideia e a do vereador Caio Cunha? Nós vamos fazer um projeto de lei, tornando obrigatório que todas as escolas públicas e privadas tenham que oferecer alimentos alternativos para a criança com alguma disfunção alimentar, desde que comprovado medicamente. Então, vereador Caio. Faz uma parte, vereador Mauro. Hoje, com o vereador Mauro bem disse, eu apresentei uma moção justamente pela questão de alimentação, uma moção de aplauso, valorizando o projeto de lei do Copo Azul, né? E já sabia, né, do trabalho do vereador Mauro Araújo, que há 8, 9 meses estava encampando isso para que esse tipo de alimento fosse viabilizado na rede municipal de ensino. E a conquista foi anunciada, inclusive, recentemente. Então, sabendo disso e sabendo desse interesse, muito motivado pelo projeto do Copo Azul, eu propus ao vereador Mauro para que a gente fizesse isso junto. Então, assim, quando a gente pode identificar algumas peculiaridades da sociedade e olhar para o poder público que está dando certo, a gente tem que fazer outras partes da sociedade, assim, as escolas particulares, também seguirem esse mesmo procedimento. Então, vereador Mauro Araújo, eu agradeço pela compreensão e pela parceria que a gente vai fazer nesse projeto. Senhor presidente, encerrando, unindo esforços, senhor presidente, a sociedade só tem a ganhar. Nós temos já um exemplo muito bom a ser seguido. O que eu e o vereador Caio vamos fazer? Vamos dar oportunidade para que todas as escolas particulares participem. A Comissão de Educação vai assumir um compromisso de chamar uma audiência pública com o apoio da presidência dessa casa para discutir esse tema, para que não seja uma imposição, senhor presidente. É ruim quando a gente faz leis que interferem diretamente no comércio, algumas coisas. Mas para que dê um prazo, vereador Caio, para que as escolas, se o poder público já deu o exemplo, quer dizer que a iniciativa privada também pode fazer. Eu acho que a gente debater isso com a sociedade vai acrescentar bastante e nós vamos sair com um projeto de lei muito fortificado e quem vai ganhar vão ser as crianças do nosso município. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito a falar, vereador Eduígues Martins. Boa tarde, senhor presidente, vereador Jean Lopes, senhores vereadores, a imprensa, a população nos acompanha através da TV Câmara, boa tarde. Senhor presidente, eu vou abordar 3 temas aqui, e um tema que está mexendo com o Brasil, que é a Copa do Mundo.
todos nós brasileiros torcemos pela nossa seleção, mas a nossa população tem que ficar alerta, porque sempre em épocas de Copa do Mundo, e o Brasil vai para as quartas de final agora, estava falando com o vereador Antônio Lino daqui a pouco, contra a Bélgica, na próxima sexta-feira, e à medida que o Brasil avança, o povo vai ficando mais empolgado, mais animado, e amanhã a luz aumenta 17%. 17% a Eletropaulo vai reajustar o preço da energia elétrica. Para as residências, 15%. E na esteira do aumento da energia elétrica, aumenta uma série de coisas. A gasolina não abaixou de preço, o desemprego aumentou, e as projeções de crescimento do PIB caíram. O PIB é o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas. Portanto, o Brasil está cada vez mais andando para trás. Portanto, as projeções do PIB são projeções de PIBinho. Quando a Dilma tinha um PIB de 1,5, a imprensa estampava, é o PIBinho. Agora é um PIBinho de 1,5, ninguém fala nada. É lamentável. Agora que é um grande PIB, que é um desenvolvimento. Então eu quero aqui alertar a nossa população, todos nós brasileiros torcemos pela nossa seleção, mas uma série de coisas vão acontecendo enquanto a Copa do Mundo acontece. Falei, desemprego aumentou, energia elétrica vai subir, crescimento econômico caiu, e assim vai, lamentavelmente. Então, alertar que, ficarmos alerta, torcer, mas também ficar alerta com relação à situação do Brasil. Eu quero também só fazer breves comentários sobre o debate apaixonado do vereador Mauro Araújo e do vereador Rodrigo Valverde, que os tempos do Partido dos Trabalhadores eram tempos, segundo colocam, tempos ruins. Só que nós acumulamos reservas cambiais de mais de 300 bilhões de dólares, que está servindo hoje para segurar a alta do dólar, que quando vai ameaça para R$5, o Banco Central leiloa dólares guardados nos governos do presidente Lula e da presidente Dilma. O desemprego crescente, hoje, de 13 milhões de desempregados, naquela época eram menos de 3%. E assim vai com uma série de questões. A Petrobras hoje, que perdeu um processo de 600 milhões de dólares, era a terceira petroleira do mundo, era a terceira maior petroleira do mundo. Então são problemas que nós não podemos esquecer. A história está aí, está registrado, está escrito, o que nós tínhamos naquela época e o que nós temos hoje, né? E aí nós não podemos dizer que Partido dos Trabalhadores quebrou o Brasil, que não é verdade, vereador Jean Lopes. Outro tema que eu quero abordar aqui, senhor presidente, que eu considero tão importante, eu, o vereador Carlos Evaristo, o vereador Périx Bauab, nós somos membros da Comissão de Direitos Humanos. E tem um tema que nós não esquecemos, que é a pessoa em situação de rua. Depois de amanhã, às 9 horas da manhã, nesta casa, nós teremos um encontro com a secretária de Assistência Social e está sendo convidado entidades que trabalham, que lidam com a pessoa em situação de rua. Aqui o Frei Gabriel Hamberg, que é o Frei da Terceira Ordem do Carmo aqui de Mogi, das Cruzes, aqui da Igreja do Carmo, mandou uma contribuição por escrito para esse encontro. Mandou uma contribuição por escrito. Então o Frei colocou aqui, o Frei Gabriel, que com relação ao encontro que vai ocorrer no dia 5 de julho próximo, ele mandou uma colaboração. Uma colaboração muito interessante. O doutor Périx Bauab, pastor também, também o vereador Carlos Evaristo, ele fez uma comparação entre a Bíblia e os direitos universais do homem. Ele pegou artigo por artigo dos direitos universais do homem e comparou
com passagens e citações bíblicas. Então ele colocou, e eu vou depois tirar uma cópia, passar para o vereador Péricles, para o vereador Carlos Evaristo, quando a ONU fala, todos os seres humanos nascem livres, iguais, em dignidades e direitos, aí ele pega lá uma parte da Bíblia que fala, proclamais a liberdade a todos os habitantes da terra, todos vocês são irmãos, Mateus 23:8, e assim vai. Eu sei que nós temos que ter o máximo de cuidado para não misturar religião e política, mas todos nós cristãos, todos nós que professamos uma fé e acreditamos que o ser humano merece ter uma vida digna, esse documento que o Frei Gabriel fez, ele é super interessante, e eu tenho absoluta certeza, pastor Carlos Evaristo e pastor Péricles, irá nortear muito o nosso trabalho, porque se trata da dignidade humana. Pois não, permite uma parte? É importante o vereador Luiz Vossa Excelência ter colocado essa questão. Nós teremos, então, vereador Dr. Péricles, na quinta-feira, às 9 horas da manhã, 9 horas, a nossa reunião, onde nós vamos começar a abordar esse tema. Eu tenho falado, vereador Edwigs, que não vai ser uma coisa tão simples de se resolver, senhor presidente. Nós vamos iniciar essa batalha. Inicialmente, nós temos um problema aqui no Largo São Benedito, e nós vamos atuar tentando resolver. E eu tenho falado com a imprensa, inclusive, que nós queremos resolver isso dando humanidade a essas pessoas, não tratando simplesmente como estorvo, como um problema. Sabemos que existe um problema, mas nós vamos reunir a assistência social, Secretaria de Segurança Pública, Associação Comercial, os comerciantes locais, para que a gente possa tratar desse assunto. Sim, comércio também, nós convidamos para que esteja conosco. Nós vamos estar tratando dessa situação para que a população tenha os seus direitos preservados, vereador Edwigs, mas que esses seres humanos também tenham um encaminhamento digno de um ser humano. E que a gente, até essas citações que Vossa Excelência fez com relação ao que o Frei fez, as citações bíblicas, nós sabemos que o que nós aprendemos com a palavra de Deus é que nós devemos tratar o ser humano como ser humano. Eu fico grato, então, por Vossa Excelência ter mencionado esse tema, que nós, na quinta-feira, começaremos a tratar e a caminhar, e eu sei que a jornada será longa, mas nós vamos atingir o objetivo. Só uma observação, antes de passar a palavra a Vossa Excelência. O pastor Carlos Evaristo, que preside a Comissão de Direitos Humanos, tem se mostrado, todos nós, doutor Péricles também, bastante sensível. Sabemos que é um assunto controverso, sabemos que tem muita gente na sociedade que tem problemas em relação a isso, mas que é aberto ao debate, muitas vezes não há devida compreensão, e o nosso papel é mediar essa situação, achar uma saída. Pois não, doutor? Perfeito. Parabéns por levantar o assunto. E a dificuldade realmente é que nós temos que trabalhar para convencê-los a deixar a rua. Temos que trabalhar para dar possibilidades melhores para eles e, quem sabe, até emprego. Então, não é tão fácil, mas é uma empreitada que o nosso grupo vai ter que enfrentar. Tem um grupo que eu conheço que faz um café da manhã para 40 moradores de rua toda quarta-feira, tentando tirá-los da rua, e tem para onde levar. E em 1 ano e meio conseguimos tirar 2 pessoas da rua. Nós vamos trabalhar nisso. Esse é um problema, só para concluir, senhor presidente. Essa é uma situação que eu sempre falo aqui da tribuna, que é um fenômeno que vem aumentando cada vez mais. Tem uma relação direta com a economia. Pode-se observar que, à medida em que a economia se deteriora, quando há desemprego, quando há falta de investimento na área social, quando há falta de amparo à família, aumenta o número de pessoas pedindo nas ruas e aumenta o número de pessoas em situação de rua. Portanto, a maneira
de buscarmos uma solução para isso é políticas públicas de reinserção na sociedade dessas pessoas, desses seres humanos, já penalizados pela vida, já judiados pela vida. O Dr. Péricles colocou muito bem, existe uma parcela de pessoas que ele tem o livre-arbítrio de permanecer, mas existe uma parcela imensa de pessoas que desejam serem reinseridas na sociedade e terem uma vida digna. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Duígues. Próximo vereador inscrito para falar, vereador Antônio Lino da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Fernanda, quem nos acompanha em casa, que me traz essa tarde, eu não ia nem falar, mas eu resolvi falar, pedindo permissão até ao presidente da comissão, Carlos Evaristo, sobre a questão da fiação que, espalhada pela cidade, hoje, no popular, espatifada pela cidade, e tem nos trazido muita preocupação, mas as empresas têm trabalhado nesse sentido, nós temos cobrado muito, há vários anos que nós vemos cobrando esse trabalho, e agora voltou a presidência do vereador Carlos Evaristo, a gente tem acompanhado esse trabalho junto com a Bandeirante, com as empresas que prestam serviço na área de telecomunicação, e eles têm deixado muito a desejar. Além das mudanças de alguns postes e algum trabalho feito na realidade na cidade, outras manutenções que deveriam ser feitas, não está sendo feita. E eu acho muito importante esta reunião. É amanhã, né, vereador? Dia 4. Amanhã, vereador. Amanhã às 9 horas. Amanhã às 9 horas, para a gente acompanhar. Por outro lado, nós temos também alguns pontos que nós vamos cobrar das teles, por exemplo, da Vivo, que tem feito, que é a maior operadora na nossa cidade, alguns bairros que não têm chegado esse serviço à comunidade, principalmente bairros no centro da cidade, bairros como a Vila São Francisco, que não consegue ter a internet, nem paga. O estado de Basculho está precisando da internet, é normal. A outra, a cabo, vereador Protásio, nem a cabo está chegando, do lado no centro da cidade. Então, esse trabalho que nós estamos desenvolvendo junto com a Bandeirante, junto com a Asteli, nós tem sido cobrado muitas vezes pela imprensa escrita e falada da nossa cidade, mostrado alguns pontos que a gente se envergonha com aquilo que está acontecendo. Ontem eu tive a oportunidade, vereador Carlos, presidente da comissão, andar para cidade, tirar algumas fotos e alguns pontos. Eu que trabalhei nessa área de telecomunicação, a gente sabe muito bem que não é voltando lá no passado, na época da CTBC, na época da Telesp, era obrigatório manter os armários de distribuição com as suas redes toda reagrupada. Hoje acabou isso. Hoje está tudo esparramado. Você chega num armário de distribuição, num DG, aquele chamado DG, os fios estão todo jampeado errado, tudo bagunçado. Enfim, perdeu-se a qualidade da questão da fiação na cidade. E o que chama mais atenção ainda, depois da lei Cidade Mais Viva, com a tirada desses montes de outdoor pela cidade, apareceu a fiação. Aí ela apareceu de verdade. E nós precisamos trabalhar nessa questão e muito. Então, fica aqui esse registro. Pois não, vereador. Só fazer uma correção, vereador Antônio, que a reunião será às 9h30 e não às 9h, como havia dito antes. A minha assessoria já corrigiu aqui. Outra coisa, vereador Antônio, hoje a gente consegue observar que houve com relação à reorganização da fiação, uma grande melhoria por esse trabalho que a gente vem fazendo acompanhamento ao longo de anos, e Vossa Excelência, inclusive, esteve à frente da comissão ano passado e conseguiu dar continuidade a isso, e este ano nós juntos estamos dando continuidade a esse trabalho. Antigamente havia depósito de fio nos postes, rolos de fios que ficavam guardados nos postes, hoje não mais, fios obsoletos, etc. e tal. Mas eu sei que tem uma caminhada muito longa ainda pela frente. No caso lá da Vila São Francisco, eles pedem fibra ótica, né? Que hoje lá até o cabeamento tem, mas não tem fibra ótica. Mas nós vamos discutir isso amanhã com a empresa Vivo,
para que a gente possa avançar nisso também, vereador. Obrigado, vereador. E o vereador Protássio lembrava muito bem da questão do Hospital de Brás Cubas, e se refere também a essa casa aqui também. Essa casa, muitos pontos dessa casa, a gente não consegue ter um sinal de telefonia adequado para que a gente possa fazer as ligações. Então precisa se melhorar muito ainda. Eles têm, por um lado das teles, a ganância de cobrar. Eles não deixam de cobrar mesmo, vão cobrando os impulsos, mais impulso, colocando programas ou projetos ou promoções em cima de promoções para induzir o consumidor, e depois, na hora de fazer a entrega na outra ponta do serviço, não faz. A menina da TIM me ligou esses dias me oferecendo 50 mega. Eu falei, gente, vocês sabem o que é 50 mega? É muita coisa. Com 3, 4 mega você consegue acessar todos os tipos de informação. Você consiga, vereador José Antônio Cuco Pereira, ter um G3 e um G4. Só que na hora que você assina isso, ele não chega nem 4, nem 5. E aí você tem um plano que você tem 50 mega e você recebe 4. Olha o tamanho, mas é propaganda. E a gente não consegue acessar nada para levar esse pessoal para a justiça. Você vai no PROCON, aí é vazio, estou chegando, eles têm uma marca lá, nós estamos conseguindo chegar. E na hora que você vai à reclamação, mede aí. Ele chega. Passou meia hora depois, você não tem mais a internet. Eles têm condições de colocar isso, só que não deixa à disposição do usuário. Então essas cobranças também é muito importante. As pessoas que estão nos assistindo agora, amanhã participar dessa reunião é pública, é aberta, para que a gente possa acompanhar e cobrar das empresas que nos prestam serviço. Porque hoje, ninguém consegue ficar sem um aparelho de telefone. E não é esse aparelho de telefone, mas o smartphone. E o smartphone tem aquela vontade de você entrar num programa, e aí fica aquela famosa disquinho virando na sua frente, girando, e nunca você consegue acessar. E por outro lado, o vereador José Antônio Cuco Pereira falava que agora há pouco, do distrito de Quatinga, eu acho que o telefone até chega lá, mas a internet não chega, nem em Itaessupeba, nem muito menos, também não está chegando em Sabaúna, o vereador Edson Santos, que tem sempre lá, o vereador Protássio, não tem a qualidade, e as pessoas precisam ter. Nós estamos falando de grandes centros. Imagina os senhores saindo dessa região do grande centro, que é São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, as pessoas que moram na região Nordeste, não tem esse serviço. E eu pegava uma estatística essa semana que me assustou. Aí me assustou mesmo, de verdade. Que eu tenho uma informação que nós temos 218 milhões de celulares vendidos no Brasil. Mais do que a população. Mas 61% da população, presidente Jean, não tem acesso ao telefone celular, telefone móvel. 61%. Eu falei, mas como é que eu medido isso? Aí você vai pegando a população do Nordeste, do Norte, do Nordeste, Amazônia, eles não têm acesso. E aí, nós tínhamos um sonho levantado pelo Kassab, na questão do Ministério das Telecomunicações, de colocar essas internets do Brasil inteiro. Mas uma questão burocrática na justiça está suspensa. E aí a gente não consegue chegar com essa informação à população. Infelizmente, uma briga comercial que foi parar na justiça, e esse programa que seria tão importante para a nossa população está suspenso, infelizmente. Mas volto a reforçar aqui, em nome do presidente Carlos Evaristo, a reunião amanhã às 9h30, para a gente tratar desse assunto, que é muito importante para a nossa sociedade e para a questão visual da nossa cidade de Mogi das Cruzes. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Gostaria que o vereador Edinho assumisse aqui a presidência. Também vou falar agora, mas vou falar em tempo razoável. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, é só um balanço. O vereador Rodrigo Valverde falou da audiência pública sobre a LDO na sexta-feira. Foi uma reunião muito proveitosa, bastante profícua, onde tivemos uma participação efetiva de aproximadamente quase que 80 pessoas numa sexta-feira, 7 horas da noite. Comissão essa presidida por mim e que é formada por mim, o vereador Antônio Lino e o vereador Sadal Sakai. Ambos já não puderam participar porque estavam em outra atividade simultaneamente, né, vereador Lino? Então, nós já sabíamos disso, mas foi uma reunião muito
participativa, efetiva. Inclusive pediram para que essa audiência pública pudesse ser replicada de novo, Lino. Eles falaram que Vossa Excelência tinha garantido que aquela reunião seria no período noturno e pediram novamente para que ocorresse no período noturno. Então, numa sexta-feira, às 7 horas da noite, ter quase que 80 pessoas numa reunião, numa promissão, foi muito importante. Então, pediram, fala com o vereador Lino lá para ver se a gente possa fazer novamente a audiência pública no período da noite. Foi bacana, né, vereador Rodrigo, a forma como as pessoas se dispuseram. Nós inauguramos lá, como já demos uma ficha para a pessoa que não tinha... Tem gente que não gosta de falar o microfone. Então ela fez a pergunta, ou a observação, ou a sugestão numa ficha que foi anexada também, que vai ser anexada à ata, Lino, que comprova, por exemplo, essa audiência da LDO. Foi uma verdadeira aula do secretário Caiado. As pessoas saíram orientadas, já sabem o que é a LDO, a forma como o Caiado discorreu do assunto, muito didático, muita paciência. Teve a participação do secretário de Cultura, Matheus, importante a presença dele. Várias e várias pessoas participaram. Então, o resultado é esse, né? A transparência do governo Marcos Melo, que é transparente, que coloca as coisas às claras para as pessoas. Vereador Lino? Permite uma parte, vereador, pela oportunidade. Eu quero, mais uma vez, parabenizar Vossa Excelência pelas condições, conduziu os trabalhos brilhantemente. Eu sou ouvido, as pessoas elogiam pela liberação da mesa da casa e da forma que eles tiveram a liberdade de fazer as perguntas, e a resposta vem na sequência com o secretário e com os técnicos que acompanharam. Por que na oportunidade eu falei de fazer à noite? Era uma reclamação de 9 horas da manhã, a gente não tem, a Câmara está escondendo. Não, nós não queremos esconder nada, nós queremos dar a oportunidade a todos. E é importante que as pessoas tenham conhecimento de que forma você produz uma diretriz de trabalho, depois como se forma o orçamento da cidade, para que as pessoas conheçam de que forma nós estamos gastando dinheiro. E quando, além disso, que um preparo para se fazer o orçamento, e a gente vê na hora do orçamento que as pessoas perguntam, mas aonde vocês gastam o dinheiro? Gastam o dinheiro da seguinte forma. Aí você tem a questão, verbas carimbadas da educação, verba da folha de pagamento, verba da saúde, verba de manutenção, enfim, o que sobra para a população. Eu falo sempre que o orçamento da prefeitura e o da Câmara Municipal é igualzinho o que você faz na sua casa. Se você não fizer dessa forma, você vai ficar devendo muito. Então, para não gastar mais daquilo que o vereador Mauro Araújo acabou de falar aqui, não se gastar mais do que se arrecada, é por isso que esses orçamentos são discutidos e a população tem que ter o conhecimento. Parabéns mais uma vez. Obrigado, vereador Lino. Então, para dizer, tem uma participação efetiva e a próxima reunião, certamente, Silvio, será também no período noturno aqui, para a população também participar, como participaram com muita frequência, teve uma participação efetiva, transparente. Então, é muito legal. E ficou também, o pessoal do esporte pediu para que a gente pudesse colocar no orçamento a questão do transporte para os atletas irem para outras cidades, também terem o transporte para eles atuarem e representar a cidade de Mogi das Cruzes. Por mais, agradeço ao secretário também Caiado, toda a sua equipe, mais o vereador Lino e Sadal, que deram as contribuições anteriores para que essa audiência pública fosse realizada, que foi um sucesso só, haja vista a quantidade de pessoas que participaram. Mais de 80 pessoas nessa audiência. Obrigado. Permite, vereador, uma parte? Pois não, vereador Cuco. Vereador Jean, eu estive também conversando com o secretário Caiado e ele nos deu uma boa notícia de que aquela preocupação da prefeitura na arrecadação, ela está correspondendo às expectativas. Sim, sim. Então, significa o quê? Que nenhum serviço em Mogi das Cruzes parará, né? E já estão pensando em fazer algumas obras, né? Isso é muito importante. Nesse prazo em que não houve a realização de obras, setores da Prefeitura Municipal responsáveis fizeram vários projetos. Projetos esses que amanhã depois pode sobrar alguma verba a fundo perdido lá no governo federal, que nós vamos ter os projetos para poder receber esse dinheiro e executar a obra. E aqui no nosso município,
está indo tudo às mil maravilhas. Graças a Deus, está tudo dentro das previsões e nós vamos encerrar o ano sem maiores preocupações. Vereador Jean, me permite? Pois não. Vereador Cuco, queria até chamar a atenção de Vossa Excelência, que eu acho que a gente precisa tomar cuidado quando a gente usa a expressão, eu principalmente quando vi a manchete do jornal, quando a gente fala que vai às mil maravilhas Mogi das Cruzes. É importante a gente salientar que as perspectivas de arrecadação estão sendo concluídas. Mas, quando foi feito o orçamento, elas foram sendo jogadas lá embaixo. Ah, sim. Então é o seguinte, nós estamos hoje num nível de arrecadação muito menor do que há 2 anos atrás. Na verdade, nós estamos o seguinte, nós estimamos que íamos arrecadar menos e estamos acertando, o que não é tão bom assim. Então, dizer que o momento ainda é um momento que parece controlado, que parece que a arrecadação não vem caindo mais, mas ela ainda não chegou no nível de investimento para a cidade. Então depende muito da gente, senão a gente vai pegar aqui o vereador Rodrigo Valverde pedindo agora 1000 casas populares para todo mundo, nós vamos fazer aqui, a oposição, fazer uma situação, vender, o secretário falou que está sobrando dinheiro, e vamos inventar emenda parlamentar aqui à vontade, emendas ao orçamento. Então, só fazendo essa ressalva, que o momento, o secretário Caiado, quando fala, que as expectativas de arrecadação foram estimadas lá embaixo. Então, isso mostra a dificuldade que nós temos hoje nesse momento. Permite ainda, vereador? Pois não. Já. Tem razão, vereador Mauro Araújo. O orçamento, eles diminuíram, fizeram o orçamento na realidade. Não tem mais, como antigamente, orçamentos faraônicos, né? Fazia-se apenas para antecipação da receita. Era um dinheiro que se pegava naquela oportunidade. Agora não, agora é pezinho no chão. E com o pé no chão, tudo aquilo que foi previsto está sendo cumprido religiosamente. Muito bem, bem lembrado pelo vereador Cuco, vereador Mauro. Embora orçamento pezinho no chão, mas existe uma certa expectativa da arrecadação conforme o momento econômico que nós estamos vivendo no Brasil e também na nossa cidade. Eu acho que está controlado, como você falou, está controlado, embora tenha que ter cuidados. Vereador Jean, só alguns, eu acho que Vossa Excelência, nós discutimos isso aqui, não nessa audiência da LDO, mas na audiência que Vossa Excelência é o presidente da Comissão de Finanças. Os principais impostos, que são os impostos municipais, todos eles em queda. Sim. PTU, o ISS, o ITBI, todos esses impostos que mostram o vigor econômico do município, todos em quedas. O Fundo de Participação dos Municípios e a cota parte do ICMS que tiveram estão dando esse fôlego para o município. Então, é importante a gente, até para o cidadão que nos assiste na TV Câmara, as pessoas, está sobrando dinheiro na cidade de Mogi, não estão investindo. A gente ainda está, graças a Deus, parece que a tempestade está baixando, passando, né? Entendeu? Mas a gente ainda vai um tempo para a gente conseguir reagir, falar em investimentos, cobrarmos investimentos maiores. Obrigado, vereador Mauro. Solicito ao vereador Jean Lopes que reassuma a presidência. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para falar, gostaria que o primeiro secretário faça a chamada dos vereadores para início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino da Silva, presente. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo da Silva, presente. Vereador Cláudio Kilmiak, presente. Vereador Diego de Amorim Martins Diegão. Vereador Edson Santos, da primeira secretaria. Vereador Emerson Hong, presente. Vereador Fernanda Moreno, presente. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Vereador Edwiges Martins, presente. Vereador Jean Lopes na presidência. Vereador Jorge Rodrigo Valverde, presente. Vereador José Antônio Cuco Pereira, presente. Vereador José Francimário Vieira de Macedo Farofa, presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro de Assis Margarido, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Peredec Comura. Vereador Périx Bauab.
Vereador Protásio Ribeiro Nogueira, presente. Vereador Rinaldo Sadal Sakai, presente. 19 dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. Há quórum regimental. Solicito ao primeiro secretário, nobre colega vereador Edson Santo, que proceda a leitura dos papéis constante da ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de lei número 52 de 2018, de autoria do vereador José Antônio Cuco Pereira, que dispõe sobre a denominação de via pública, Rua Kaoru Coajima. Coloco em discussão o projeto de lei 52/2018, de autoria do vereador José Antônio Cuco Pereira, que consta com os pareceres Justiça e Redação, Finanças e Orçamento pela sua normal tramitação. Está em discussão. Cerrado em discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Não existem mais papéis para a ordem do dia, senhor presidente. Não havendo mais papéis para a ordem do dia, nem vereadores inscritos para falar em explicação especial, dou-lhe por encerrada a presente sessão, convocando todos os demais vereadores a comparecerem na próxima sessão ordinária no horário regimental.